Boa noite. Se coloque de pé, por favor. Eu não sei você, mas eu amo canções que falam sobre a Bíblia. E são ainda mais especiais as canções que são íntegras e cantam exatamente o que está dito lá. E não só tomam os versículos como inspiração, mas que cantam a Bíblia. É maravilhoso poder cantar isso e saber que o Senhor prometeu nos preparar um lugar maravilhoso. E é um privilégio ser filho de Deus e ouvir essas verdades. Então vamos dar início à nossa celebração. Você que está aqui, você que está em casa, cantando essa verdade que está na Bíblia, com o coração aberto, se entregue, dê liberdade para o Espírito Santo agir. Amém? Se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores agradecemos por tudo que fizeste por nós. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. E me manifestarei.
promessas tão maravilhosas que fizeste a nós. Nós nem somos merecedores, mas o Senhor, com toda a tua misericórdia, nos alcançou. Está preparando um lugar maravilhoso para nós. E nós ansiamos pelo dia em que vamos te encontrar. O nosso coração deseja muito por esse dia, Jesus. Nós te amamos de todo o coração. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa noite. Obrigado, Jesus, nós te amamos. E obrigado por o seu amor estar em nós. Aleluia. Antes de você se assentar, eu queria que você pudesse manifestar esse amor. Nós queremos amar mais ao Senhor, mas também devemos amar uns aos outros, como as Escrituras nos convidam a fazer. Então, pedia para você, nesse momento, virar para a pessoa que está à sua direita, à esquerda, e dizer a ela ou a ele, dizendo: seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te ama, Jesus te ama. E você que está aí na internet adorando conosco e não assistindo essa celebração, que Deus possa ministrar a sua vida. Jesus te ama também, e é bom ter você conosco aqui nesse lugar. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, ficamos felizes de receber todos vocês aqui essa noite. Eu quero pedir a gentileza de quem está sentado naquela fileira ali, puder fechar essas janelas para mim, sabe por quê? Hoje vai ter um evento especial aqui com as crianças, está tendo o Arraiá Kids, a criançada está ali, toda vestida de caipira também, alguns a caráter, outros vieram a convite, está tudo bem. E eles vão ter ali um lanche especial, uma ministração especial, e está linda a decoração. Depois vocês passam lá, vocês que têm filhos, e dão uma olhadinha como ficou bonito que a Rede Kids preparou para essa terça-feira de uma maneira especial para as nossas crianças, tá bom? Passa lá para você dar uma olhadinha depois. E também queremos lembrar você que nós estamos amanhã retomando com uma atividade dos adolescentes, mas muito importante, que é a chamada de Last Night. Amanhã eles começam com uma nova série de mensagens que tem por título Heróis, a parte 2, os heróis da Bíblia. Então você que é adolescente, está aqui conosco, pai de adolescente, por favor, esteja aqui amanhã, 20 horas, é uma celebração especial que os adolescentes estão preparando para vocês estarem aqui conosco, beleza, galera? E os pais dos adolescentes, você sabe que você pode incentivar, ajudar, trazendo amanhã às 20 horas para participar conosco. Na quinta pela manhã, nossa reunião de oração, às 6h30, eu sei que essas últimas 2 quintas-feiras foi bem pesado o frio, mas nessa quinta o clima parece estar bem ameno, e a gente convida você para estar conosco aqui às 6h30. E na sexta-feira nós vamos ter um tempo de oração especial aqui na igreja, tá bom? Das 22 horas em diante, nós estaremos aqui, nesse templo, em um tempo de vigília. Aqui nós não temos uma celebração, um culto como você conhece, mas nós temos um tempo de oração, de cânticos, de intercessão. Se você nunca participou, é convidado para estar aqui nessa sexta às 22 horas. Você que sabe como funciona, esperamos você para a gente orar junto, ter esse tempo de busca e intimidade com o Senhor nessa sexta-feira. E no final do culto, a Vanessa estará lá na livraria, posicionada, para você que quer adquirir o yakisoba. Nós estamos aí com o nosso tradicional yakisoba, tradicional e delicioso, né? Tradicional yakisoba já preparando as vendas para entrega no dia 14 de agosto, é um sábado. Então, se nesse sábado você não quer arrumar a cozinha, não quer preparar almoço, já tem um bom recurso para isso. A Vanessa estará lá no fundo fazendo a venda e você pode adquirir o seu ticket para o dia 14 de agosto, das 11h30 até as 13 horas, que será entrega no estacionamento em formato drive-thru para facilitar. Tá certo que agora a gente pode até se mover mais, estamos com um pouco mais de liberdade, menos restrições, mas o drive-thru funciona tão bem, queridos, que a gente vai mantê-lo para esse dia. Você passa de dentro do seu carro, nossa equipe entrega, recebe o seu ticket e coisa funciona muito rapidamente, tem coisas que vieram para ficar. E também a gente quer lembrar você que tem materiais novos na nossa livraria, tá bom? Se você tem interesse de dar uma olhada lá, essa semana nós trouxemos um livro que tem por título Poder para Mudar a Sua Vida. É do Rick Warren, e você vai passar lá e vai perguntar para a Edilane, qual que é o livro que o pastor falou? Poder para Mudar a Sua Vida. É um livro muito maravilhoso, que fala sobre frutos do Espírito para você desenvolver uma sabedoria na sua vida cristã, tá bom? Passa lá e dá uma olhadinha no que nós temos também de novidade, Bíblias para você poder adquirir e crescer espiritualmente. Vamos ficar em pé, queridos, nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas, convido você a fazer isso com bastante alegria. Pai, aí estão as mãos que vão devolver, aí estão as mãos que vão contribuir, e que o Senhor abençoe poderosamente. Nós profetizamos, ó Pai, que nenhuma mão que vai ser generosa hoje, que nenhuma mão que vai ofertar essa noite nesse lugar, sairá daqui com o coração pesado porque ofertou, mas sairá daqui alegre,
feliz, realizado porque tem para ofertar, tem para contribuir. Então Deus, libera essas mãos e libera a tua bênção sobre elas, para que possam receber em boa medida, sacudida e transbordante da sua parte, aquilo que entregam voluntariamente no seu altar. Assim, Paizinho, nós oramos, assim nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós cantamos essa canção que diz eu te agradeço, Deus, você pode agradecer seu salário, seu sustento, através da contribuição financeira aqui à frente. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você you
pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Você está nas mãos mais seguras. Então descanse o seu coração. Ele cuida de você. Descanse nesse momento. Que todas as suas preocupações sejam deixadas de lado. Descansa, descansa. Abra o seu coração. Lance fora toda a sua insegurança. Todo o controle que você tem de si mesmo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Descansamos em teus braços, Pai. Encontramos segurança só em ti.
Talvez para você esteja pesado demais. Talvez para você seja tão cansativo. E está assim porque você mesmo está querendo dirigir a sua vida. E eu convido você a descansar nos braços do Pai. Ou entregar toda a sua vida nas mãos dele. Se está pesado demais, descanse, descanse, descanse nos braços do Senhor. Ele vai te guiar. Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. E não será pesado. E não será difícil demais. Porque quem caminha com o Senhor caminha bem, vai leve. Oh, sinta agora a paz do Senhor invadindo o seu ser. Ou a leveza do Espírito Santo te conduzindo. Em teus braços é o meu descanso. Diga isso. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, glória a Deus. Você pode se sentar. Amém, equipe de louvor, obrigado por essa canção que nos coloca no colo do Pai. Eu esqueci um aviso muito importante para os homens aqui. Dia 12 de agosto, uma quinta-feira à noite, a gente vai enfim se reencontrar depois de 18 meses, faz um longo tempo atrás, mais de 400, 500, bastantes dias que a gente não se encontra. Dia 12 de agosto é o dia de a gente se encontrar, os homens às 20 horas, para a gente poder ter um tempo junto aqui, tá bom? Então reserva na sua agenda, 12 de agosto é o dia dos homens virem aqui, para a gente ter um tempo juntos aqui nesse lugar e encontrarmos essa verdadeira felicidade que nós estamos falando aqui há tantas terças-feiras. Vamos continuar conversando sobre isso, a verdadeira felicidade, o fundamento disso. Eu acredito que já dá para escrever até um livro sobre esse assunto, de tanto que a gente já mergulhou, mas parece que é inesgotável. Quanto mais a gente cava, mais coisas a gente encontra e parece ter mais conteúdo, mais riquezas para serem exploradas. Em 1776, bastante tempo atrás, um grupo de homens estava muito descontente lá no norte dos Estados Unidos, porque a Inglaterra estava colocando pesadas taxas, tributos e algumas atividades que eles estavam totalmente descontentes. Eles se reuniram, entre eles tinham 3 nomes de peso: Thomas Jefferson, nós temos Benjamin Franklin e George Washington, talvez você já ouviu falar disso em história, e eles se reuniram para proclamar aquilo que seria a Carta de Declaração de Independência dos Estados Unidos. Parece que essa declaração de independência e o conteúdo dessa carta trouxe um efeito atômico dentro do contexto da época. Depois de que essa carta foi declarada, ou a Declaração dos Estados Unidos foi escrita por Thomas Jefferson, um efeito revolucionário começou a vir por vários ambientes, por vários lugares ao redor do planeta e não parou mais. Nossa independência em 1822 tem um pouquinho disso também, dessa iniciativa e dessa escrita que trouxe um novo modelo de pensar a respeito do ser humano e da sua convivência uns com os outros. Inclusive, lá em 1948 vai aparecer uma coisa revolucionária que até então nunca se havia pensado: a Declaração Universal de Direitos Humanos, que dizia que todos os homens nascem iguais e são plenos dos seus direitos. Mas o que será que tinha nessa carta de independência que foi tão bombástica e que foi tão revolucionária e que trouxe um novo modelo de enxergar a vida e também de se relacionar com as pessoas? Você quer ver? A palavrinha que vai aparecer lá é felicidade. 1776, numa declaração de independência de um país que se tornaria o país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos da América, trouxe dentro da sua declaração a palavra felicidade. E justamente essa palavra, associada a outros elementos, trouxe um novo movimento revolucionário que espalhou-se pelo globo terrestre. Quer ver o que estava escrito lá?
Vamos lá, está escrito assim, Thomas Jefferson escreveu: é evidente por si mesmo que todos os homens foram criados iguais e dotados por seu Criador com certos direitos inalienáveis, entre os quais o da vida, liberdade e busca da felicidade. Pela primeira vez na história da humanidade, a felicidade ou a busca dela se tornou um direito. Já parou para pensar nisso? Até então, a felicidade era algo só exterior, era algo apenas, às vezes para algumas pessoas inalcançável, ou para algumas pessoas que nasciam no ambiente da escravidão, outras que nasciam em condições mais vulneráveis, era apenas uma ilusão lá na frente. Mas a partir disso, essa declaração diz que a felicidade é um direito do ser humano, pelo menos a busca dela. Isso aí trouxe um efeito colateral violento, queridos. Porque a partir de agora o ser humano se via como responsável pela sua própria busca e não apenas responsável, recebido por autoridade para que ele encontrasse a sua felicidade onde quer que seja. A partir disso, tudo passou a ser justificado. A partir disso, todos os atos começaram a ter sustentação até mesmo legal. O que eu estou fazendo é buscar a minha felicidade. E a minha felicidade não diz respeito à sua, e portanto você não pode interferir naquilo que eu chamo de minha busca pessoal. Esse efeito colateral transformou a felicidade em um direito pessoal, mas muito narcisista, muito individualista, muito subjetivo. É o que eu sinto, é o que eu procuro, é o que eu quero, é o que eu mereço, é o que eu acho que é correto, e é o que eu vou fazer, você gostando ou não gostando, sendo conveniência moral ou imoral, desde que é o meu direito buscar a minha própria felicidade, ninguém pode me interferir, ou interferir entre aquilo que eu sou e aquilo que eu quero ter, que eu chamo de alegria e felicidade plena. Interessante. Esse efeito colateral trouxe aquilo que eu chamo de egocentrismo. Interessante isso. A busca da felicidade passou ou deixou de ser algo que me fazia bem para ser uma ditadura onde o meu ego se estabelece. E isso foi ladeira abaixo, queridos. Desde então, cada vez mais os seres humanos são individualistas e buscam o seu próprio bem-estar. Desde então, as pessoas são narcisistas e buscam um amor que diz respeito a si próprio. Desde então as pessoas são mais utilitaristas do que nunca, que usam e abusam dos outros ou das coisas como um meio para se alcançar a felicidade. Uma vez não alcançada, se descarta, se chuta, se enxota, joga para longe, se rechaça, porque não diz respeito a mim. Desde então, o efeito colateral da declaração de que o ser humano tem o direito de ser feliz, nós começamos a ser egocêntricos demais. E o que é egocêntrico? É colocar o eu como a medida de todas as coisas. Eu já não mais me avalio como sociedade, como cidadão ou como indivíduo que pertence a um grupo, mas o meu ego se inflou tanto, se avolumou tanto que ele já não cabe mais dentro de mim. Prova disso é um pouco das redes sociais hoje, que é o ego inflado até para fora de si mesmo. Ou seja, muitos hoje já começaram a trabalhar e aprenderam de que uma vez que a sua felicidade é baseada na construção do seu ego, do seu narcisismo e do seu individualismo pessoal, oferece-se a maior quantidade de produtos e a melhor maneira de recursos para que você não dependa de mais ninguém, a não ser de você mesmo, para que você seja feliz. E desde então a gente tem pensado assim. Mas eu fico me perguntando, irmãos, será que esse é o único jeito de enxergar a felicidade? Será que essa é a única maneira de a gente ver a possibilidade de ter uma realização, me satisfazer, saciar esse ego que nunca é satisfeito, na verdade, que sempre está com a garganta aberta, pedindo por mais gente, mais dinheiro, mais recursos, mais coisas, mais aplausos, mais aprovação? Será que essa é a única maneira de viver, irmãos? Porque na verdade é o que muitos de nós temos feito. Temos vivido assim, irmãos. A gente não se cabe no ego. A gente pisa as pessoas do nosso lado porque não nos fazem felizes. A gente se sente no direito de tirar vantagem do outro porque eu vou ser feliz. A gente se vê no direito de ofender ao outro porque isso me faz bem.
A minha medida de felicidade sou eu mesmo, e não mais aquilo que eu vivo, ou aquilo que eu convivo com os outros. Será que essa é a única maneira de enxergar a felicidade, irmãos? Claro que não. 200 anos depois dessa declaração de que a felicidade é algo do indivíduo e o ser humano é responsável por buscá-la e tem o seu direito, um homem lá na Inglaterra se levantou e falou assim: peraí, para tudo. O ser humano está ficando egocêntrico demais, narcisista demais, ele está ficando voltado para si mesmo, e isso está trazendo um efeito danoso ao nosso mundo e não está trazendo felicidade a ninguém. Porque quanto mais a gente alimenta o ego, mais vazio a gente fica. E ele escreveu um livro chamado A Conquista da Felicidade. O nome dele? Bertrand Russell. E ele escreveu o seguinte, uma frase que trouxe uma marcação fenomenal na década de 50, desse século 20. O segredo da felicidade é o seguinte: que as nossas reações em relação às pessoas sejam tão amistosas, empáticas, favoráveis, amigáveis e amorosas quanto possível. 200 anos depois, onde todo mundo estava olhando para o seu próprio umbigo, ele diz: espera aí, gente, o segredo da felicidade é que a gente aprenda a olhar para os outros, a sair do cárcere do egocentrismo, a relacionar-se com as pessoas, a dar alguma coisa para a sociedade, muito mais do que podemos imaginar, o máximo possível. Em outras palavras, resumindo, o que ele está dizendo a você e a mim, não há um único meio de enxergar a felicidade, dizendo você tem que fazer a sua vida ser feliz. Existem outras formas, que está medida pela temperatura da minha relação com outras pessoas parecidas comigo, ou com os meus semelhantes, como você preferir chamar. O que ele está dizendo é: doar felicidade me faz feliz. Não é trazer a felicidade para mim, não é a busca da felicidade, mas doar, dar alguma coisa a outra pessoa, dar de presente a felicidade para alguém, me faz, o presenteador, feliz. Obviamente que depois da década de 50, 1960, vai surgir uma corrente chamada psicologia positiva, que vai se aproveitar disso e vai colocar como uma das suas bases: se o ser humano quer ser feliz, ele precisa se engajar na sociedade. Fantástico, ideia fenomenal. Já é um contrapensamento de que tudo que diz respeito a você, diz respeito somente ao seu ego. Agora, se você quer ser feliz, você precisa se doar para alguém. Felicidade é dar felicidade aos outros e não ficar procurando por ela. Felicidade é fazer alguém feliz e não pedir que os outros me façam. E essa ideia é revolucionária. E é sobre essa ideia que eu queria falar com você essa noite, que é exatamente a oposição à ideia de que a felicidade é algo pessoal, narcisista e egocêntrico. Você rompe o cárcere do seu eu, você rompe o cárcere do individualismo, e você se expõe ao mundo para fazer a diferença na vida de outras pessoas, e isso torna você mais feliz. Ideia fantástica, queridos. O problema é que ela chegou um pouquinho atrasada. Atrasada porque essa ideia já tinha sido falada há 2000 anos atrás pelas Escrituras. A Bíblia já tinha dado o método da felicidade, dizendo que doar felicidade é o caminho para ser feliz. O que esses homens fizeram foi se envolver numa discussão filosófica, intelectual, para falar algo prático que o próprio mestre dos mestres, o maior pensador de todas as eras, já tinha dito há 2000 anos atrás. O que Jesus disse? Veja bem, há mais ou há maior felicidade em dar do que receber. Que autoridade esse homem tem para dizer isso? Bom, eu não sei qual é a autoridade do Thomas Jefferson, porque eu não estudei muito a profundo a vida e a sua forma solidária de viver. Nem do Bertrand Russell, também não estudei tanto a fundo para saber quais são os seus exemplos significativos que ele deixou na sociedade. Mas esse homem tem autoridade para falar que tem mais felicidade em dar do que receber, porque ele mesmo foi doador. Ele mesmo se deu. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo, olha a palavra amor e doação na mesma frase. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou, doou, deu como dom,
Dom, doar, dar é toda a mesma raiz, é presente. Deus presenteou a humanidade com o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que se fez um doador para nós. Tem alguém com mais autoridade que falar isso, irmãos? Não. Pode trazer o Buda, Mahatma Gandhi, pode trazer Confúcio, pode trazer Allan Kardec, pode trazer a Teresinha, pode trazer o Santo Agostinho, quem você quiser trazer. Ninguém tem esse nível de doação que o mestre dos mestres teve para dizer que a felicidade está em se doar. Ele disse, palavras de Jesus, abre aspas, a maior felicidade em dar do que receber. Irmãos, a vida inteira a gente ficou olhando pelo ângulo errado. A vida inteira a gente consumiu uma verdade parcial de que a felicidade é a sua busca pessoal. A vida inteira a gente recebeu uma mensagem equivocada de que você vai ser feliz quanto mais felicidade você tiver, sendo que Jesus há 2000 anos dizia, você será feliz quanto mais felicidade você fizer a esse mundo. Meu Deus, isso é revolucionário. E não é de admirar que Jesus tenha dito aos seus discípulos em João capítulo 15, versículo 11. Eu tenho dito essas coisas, abre aspas, para que vocês tenham alegria, e a alegria de vocês seja completa. Olha a palavra alegria, felicidade aqui, Jesus diz, eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham a minha alegria, e a minha alegria em vocês seja plena, completa, seja chamada de felicidade. Jesus continua, amem uns aos outros, como eu vos amei. Eu sou o exemplo de doação. E Jesus fecha no versículo 13 dizendo, ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida em favor dos seus amigos. Amor e doação na mesma frase de novo, irmãos. Onde é que a gente se perdeu? A gente se perdeu no individualismo, a gente se perdeu no egocentrismo, a gente se perdeu no narcisismo, onde a gente diz, venha a nós a felicidade, e nós nunca vamos oferecê-la. Quer um exemplo? Os casais. Por que você se casou? Para ser feliz. E de quem é a responsabilidade de trazer felicidade no lar? Aí você vai dizer, do meu marido, é lógico. Da minha esposa, é claro. E sabe o que eu tenho percebido? Que eu faço casamentos, ministro uma cerimônia religiosa, porque na verdade eu não faço casamento, o casamento é Deus quem o faz. Eu ministro uma cerimônia religiosa entre duas pessoas totalmente egoísta, narcisista, egocêntrica, que está procurando a felicidade que o outro tem para entregar. E não dá certo, irmãos. Nunca deu e não tem dado. É lógico que a lei do divórcio, a facilitação dessas coisas só está viabilizando o que a humanidade queria e bate palma de pé. Ou em pé, melhor dizendo. Que ficou fácil. Você não me faz feliz, cai fora. Você não me deixa feliz, não quero mais você. O mundo do trabalho é assim, a gente manda pessoas embora pelo viés da felicidade. Não, eu não tenho ficado satisfeito com você. Satisfeito com o quê? Com o trabalho, com o comportamento, ou o que você tem me oferecido? É assim, irmãos. Jesus diz, não, peraí. A lógica é diferente. Se você quer ser feliz, primeiro doe, entregue, para você ver se a felicidade não chega a você. Por isso, que nós vamos ver nas Escrituras um homem imitar essas palavras de Jesus e entender completamente o poder e a força disso. Tanto é que essa palavra que é dita, a maior felicidade em dar do que receber, está numa citação desse homem que entendeu a mensagem de Jesus. O nome dele é Paulo. Paulo escutou essa frase de Jesus e reproduziu. Eu só coloquei uma parte do texto, agora eu vou colocar ele inteiro para você saber de onde vem. Atos capítulo 20, versículo 35 diz assim, em tudo que eu fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, oferecer solidariedade, mostrar amor, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, abre aspas, a maior felicidade em dar do que receber. Paulo entendeu essa promessa, Paulo entendeu essa lógica humana e disse, eu vou me doar a esse mundo, porque eu sei que a minha razão de viver está em fazer as outras pessoas felizes, e não buscar a minha própria felicidade. Irmãos, eu pergunto para você, tem outra religião no mundo que prega isso? Vai lá, acende incenso para o Buda, fica lá na frente dele, vê se ele fala sobre isso. Doe a felicidade para os outros enquanto você é feliz.
Vai lá e faz um despacho no terreiro de macumba, vê se o orixá vai pedir para você se doar para os outros para você ser feliz. Pode ir lá no Islã e se dobre diante de Alá, faça uma peregrinação a Meca e veja se ele diz para você, se doe mais aos outros para você ser feliz. Só o cristianismo tem essa veia, só Jesus Cristo tem esse elemento. Enquanto você se doa, o mundo é transformado através de você e você só recebe o efeito bumerangue disso. Qual é o nosso problema? Por que estamos tão infelizes? Por que estamos tão retardados na nossa caminhada com Deus? E retardados pode ser o duplo sentido que você sentiu, ou que você escutou mesmo. Mas por que, irmãos? Porque nosso caminho e nosso viés de pensamento é: venha a mim o teu reino, Senhor, mas não faça a tua vontade. Venha a mim, eu quero, eu preciso. Paulo diz, não, eu me doei em trabalho árduo. Irmãos, vocês acham que a felicidade dada aos outros é uma coisa assim, simples? Deixar o seu tempo, seu dinheiro, suas prioridades, sua casa, seus ouvidos, para fazer uma outra pessoa feliz? Você acha que isso é fácil? Por isso que o Paulo fala, eu trabalhei árduo, para que as pessoas vissem em mim o modelo de Jesus, que melhor coisa é dar do que ficar pedindo para receber. Por isso que talvez a gente esteja tão vazio, por isso que talvez a gente esteja tão fragilizado, porque nós esquecemos dessa palavra do Mestre, e invertemos dizendo, mais bem-aventurada é coisa de receber do que dar. Invertemos, irmãos. Fala a verdade. Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Fala que a última briga que você teve na sua casa não foi porque o outro não tem dado o que você queria. Fala que você ter falado mal do seu patrão para todos os cantos de Sertanópolis não é porque ele não deu o que você queria. Diga que a sua revolta com o seu pai não é uma revolta justa porque ele não deu a liberdade que você queria. Tudo no nosso mundo, irmãos, é baseado na ideia de que se você não dá o que eu quero, eu tenho direito de ser revoltado, rebelde e infeliz. Então me dê. É a doutrina da sanguessuga. Dá, conforme diz Provérbios, é o tempo todo pedindo, é o tempo todo clamando por atenção, clamando por aplauso, clamando por aprovação, clamando para que as pessoas olhem para a sua necessidade, clamando o tempo todo, a gente pedindo, alguém me dê alguma coisa, e a gente dá uma esmola, pelo amor de Deus, e a gente está rastejando no mundo, onde a gente é príncipe, onde você é princesa, onde você tem tanto para dar, você está se rastejando, se humilhando, se autodegladiando, pedindo misérias de atenção, misérias de valores, misérias de compaixão, onde você tem tanto para dar. Irmãos, a Bíblia diz, não Bertrand Russell, nem Thomas Jefferson e nem qualquer outro pensador do mundo, o mestre dos mestres disse, melhor e mais bem-aventurada e há mais felicidade em dar do que você receber. Será que a gente está disposto a entender isso, irmãos? Será que a gente está disposto a realizar isso? Porque Paulo entendeu tanto que ele escreveu nas suas cartas diversos ensinamentos para você se doar aos outros. A palavra uns aos outros aparece na Bíblia, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, 48 vezes. 48 vezes ele diz, uns aos outros, hein? Uns aos outros, hein? Ele não fica dizendo para si próprio. E há realmente, irmãos, um perigo. Porque até as nossas músicas são individualistas. Eu vou, eu quero, eu recebo, eu preciso. Não é verdade? Nosso mundo é movimentado nisso. Mas Paulo fala, você para o outro, você para o outro. E essa ideia é revolucionária. Irmãos, como o nosso mundo vai melhorar. Como o nosso mundo seria transformado se a gente aprendesse algumas, não todas, das palavras que o Paulo seleciona nas suas cartas. Amem uns aos outros, foi o que Jesus disse e deixou como exemplo e Paulo imitou. Irmãos, já pensou se a gente amasse uns aos outros? Não, eu não estou falando de usar uns aos outros. E nem estou falando de se aproveitar uns dos outros. Também não estou falando em descartar uns aos outros, estou falando de amar. E amar é a única coisa que a gente deveria dar a esse mundo sem cautela. Irmãos, a gente dá tanto ódio, a gente dá tanta revolta, tanta vingança, desmedida, entendeu? Veio e já levou. Veio e já tomou. É assim que funciona.
A gente dá tanta coisa exagerada, mas o amor a gente dá sob medida. É uma contradição, não é? Você não concorda agora? Ódio, revolta, vingança a gente dá em medida exagerada. Mas amor a gente fica pensando em dar. Ai não, vai que ele me trai. Ai, vai que ela não corresponde. Vai que ele se aproveita de mim. A gente dá amor sob medida. Amem uns aos outros. Para quem a gente tem... Irmãos, qual é o limite para o amor? Nenhum. Qual é a pessoa que eu devo amar? Todos. Jesus falou assim, amem uns aos outros e até os seus inimigos. Porque se você amar os seus amigos, o que você está fazendo de diferente? Irmão, já pensou quantos casamentos restaurados nisso? Um dia um pastor foi aconselhar um casal, o casal chegou e disse assim, pastor, a gente vai se separar. Ele disse, pois é, e qual é o motivo? O motivo é que a gente não se ama mais. Aí ele olha para eles e diz o seguinte, não, mas a Bíblia fala, amem uns aos outros. Aí eles pegam uma palavra, não, pastor, o senhor não está entendendo, já que a gente não se ama mais, a gente vive como se fosse amigo dentro de casa. A gente é dois amigos, nós somos dois amigos lá e estamos debaixo do mesmo teto. O pastor fala, pois é, a Bíblia diz, amem os vossos amigos. Aí a mulher bate na mesa e fala, não, pastor, o senhor não entendeu ainda. Vamos falar a verdade? Vamos falar. Nós somos como inimigos. É rolo de macarrão rodando para cima, panelada, é aquela doideira em casa, é briga atrás de briga. Nós somos dois inimigos, pastor, não tem como mais a gente viver junto, a gente vai se separar. O pastor pensa, fala assim, pois é. A Bíblia fala para amar os seus inimigos, então vocês não têm mais justificativa para se separar. Amor, irmãos, está faltando amor nesse mundo, está faltando amor no seu casamento, está faltando amor pelas pessoas, no seu jeito. Você reclama que as pessoas te deixam sozinhas, você reclama que as pessoas não se importam com você, você se importa com elas? Você se dá para elas? Em algum momento da sua vida, seu coração é além do seu ego? Ou é só vem a mim? Qual é o motivo, a justificativa de tanta reclamação e infelicidade? É que às vezes a gente não ama. Sujeitem-se, estejam respeitando uns aos outros, consolem-se. Coisa boa a gente se consolar, que coisa boa a gente ter um ombro para chorar, emprestar o nosso ombro para alguém, irmãos, traz uma felicidade tão grande. E não é aquela felicidade dizendo, antes ele do que eu, não, é aquela felicidade de dizer, eu sou amparo, sou suporte, sou força para quem está vulnerável, suportem. Aqui todo mundo entende errado, suportem uns aos outros, eu estou suportando fulano, porque eu não aguento mais. Não, irmão, suportar é dar apoio, é ser suporte. Já pensou se o mundo fosse assim? Perdoem uns aos outros. Não, pastor, porque eu tenho motivo para guardar rancor. Bom, se você ler a Bíblia, você não vai encontrar motivos nenhum mais para guardar rancor. Levem os fardos uns dos outros. Está pesado para você? Deixa eu te ajudar. Nesse mundo de que ado a ado, cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho, esse mundo individualista olha, o seu problema é o seu. Resolva. A Bíblia é o seguinte, o seu problema também é o meu, posso te ajudar? Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós estamos cuidando muito da vida dos outros, sem fazer nenhum esforço para ajudá-los. E principalmente Sertanópolis, né? Ô terrinha para cuidar da vida dos outros. Irmão, cuidar da vida dos outros é bom, desde que eu ajude a cuidar da vida dos outros, não que eu cuide da vida dos outros no sentido sentido sertanopolense de ser. É cuidar, irmãos. Suportar, apoiar, consolar, encorajar, amar, sujeitar. Irmãos, é aceitar. Nesse mundo de preconceito, nesse mundo de intolerância. Você é diferente de mim. Irmãos, pelo amor de Deus, a coisa mais feia, mais imbecil do mundo é a gente brigar por causa de partido político ou time de futebol. É um cúmulo da ignorância, irmãos. Olha, se você está aqui essa noite, perdão, com todo respeito para te dizer, se você perdeu algum amigo por causa de partido político, tem misericórdia, hein? Tem dó. Que tipo de maturidade é essa? Ou por causa do futebol, do time. Irmãos, aceitem uns aos outros, aceitem as diferenças. Não está dizendo para você fazer a mesma coisa do outro, é aceitar, é tolerar, é respeitar. Como é que eu vou viver num mundo feliz se eu não consigo?
Eu fico indignado o tempo todo com os outros. Meu Deus do céu, como é que o fulano postou aquilo? Meu Deus do céu, como é que ele pode torcer para um time como esse? Meu Deus do céu, como é que ele pode votar num canalha como esse? Irmãos, como é que eu vou ser feliz num mundo onde eu não aceito a opinião contrária a mim? Como? Paulo parece que entendeu muito bem. E agora eu não vou colocar as 48. Eu só vou colocar essa para você ter uma ideia e um aperitivo de que a felicidade não está em nossa busca pessoal, mas está em nosso doar para o outro. Por isso que eu vou resumir tudo isso essa noite em uma frase apenas. De que nossa busca para a felicidade, ela não tem a ver com aquilo que precisamos receber, mas com aquilo que nós podemos doar. A sua felicidade e a minha não tem a ver com aquilo que eu vou receber desse mundo, mas com aquilo que eu posso dar a esse mundo, aquilo que eu posso oferecer a esse mundo. Irmãos, a doação é a linguagem universal, que todos entendem e todos recebem. Nós fomos para o Senegal em 2018, e fizemos uma viagem missionária naquele lugar, e nós não falamos a língua do povo. Lá no Senegal se fala o francês, e nas tribos onde a gente visitou, nas aldeias, se falava o Wolof e outras línguas ali. E a gente não tinha uma palavra para trocar com os senegaleses. Nós pintamos, lavamos, tiramos, reformamos, e nós chegamos numa casa, onde um rapaz, que era o cuidador daquela propriedade, olhou para a gente com muita desconfiança. O que esse bando de branco vem fazer aqui? Olhando para nós com muito receio e até preconceito. De repente nós começamos a nos aproximar da casa dele com um pincel, com uma lata de tinta. Fizemos a pintura para a parte de baixo da casa, ele abriu um sorriso. De repente ele começou a se relacionar conosco em gestos, em mímicas, e ele deu a entender que também queria pintar dentro da casa, se a gente tinha um pouquinho mais de tinta para emprestar para ele. E nós levamos um balde de tinta, arrastamos os móveis, fizemos, lhe ajudamos a limpar, colocamos de volta no lugar, a casinha dele ficou pintada. E 7 dias depois que nós saímos daquele lugar, a gente tinha um sorriso estampado de alguém que entendeu que nós fomos lá para fazê-lo feliz. Fazer sorriso nos outros, irmãos, faz a gente sorrir por dentro. Irmãos, uma fábrica de sorriso deveria ser a igreja. Eu tenho tristeza e tenho vergonha de talvez a nossa comunidade ou pessoas da nossa comunidade ser uma fábrica de amargura, de violência, de vingança, de maus tratos. Nós deveríamos ser uma fábrica de sorriso a esse mundo, irmãos. Levar alegria a corações tão partidos, despedaçados. O mundo já é cruel demais para a gente pisar sobre eles. O mundo já é cruel demais para você maltratar sua esposa, seus filhos. O mundo já é cruel demais para você judiar dos seus funcionários. O mundo já é cruel demais para você falar mal do seu patrão. O mundo já é cruel demais para você viver espalhando ódio e fofoca. Doe felicidade, entrega, porque a minha alegria, segundo a Bíblia, não tem a ver com o que eu posso receber, mas com aquilo que eu posso dar. Agora, ninguém pode dar o que não recebeu. Se você não recebeu Jesus, ninguém vai te cobrar de te dar alguma coisa. Por isso que a sua atitude é tão miserável e compreensível. Quem não tem Jesus é pobre e não tem nada para dar mesmo. Agora, irmão e irmã, se você tem Jesus e está oferecendo tristeza a esse mundo, alguma coisa está errada. Alguma coisa errada, porque a doação já está dentro de nós, o próprio Jesus Cristo. Portanto, a pergunta é: você quer viver esse nível de felicidade onde você se doa? Nós experimentamos isso no Senegal, e a gente experimentou aqui, pintando colégios, pintando casa de pessoas, levando cesta básica, oferecendo o nosso tempo, aconselhando casais, visitando crianças, oferecendo uma festa digna para elas, de excelência. Crianças da nossa igreja são tratadas como príncipes e princesas de Deus. A gente ama oferecer sorriso para elas, a gente ama ver as fotos e depois com aquele sorriso aberto. Esse é o nosso papel, irmãos, levar a felicidade a um mundo carrancudo e sisudo, que já não sabe mais o que é sorrir há muito tempo, que o seu sorriso depende de dinheiro, patrimônio, mais sexo, mais prazer e mais bebida. Sorriso que não dura, sorriso que não permanece, felicidade passageira. Irmãos, isso é profético. Nós somos o povo que tem que levar a felicidade para um mundo carrancudo e sisudo, que nós nos acostumamos com as suas trevas. É a nossa responsabilidade. E parar de ficar com essa conversa tola e fiada, de que se não fizerem por mim, eu não tenho nenhuma responsabilidade de fazer pelos outros. Pesquisadores da Universidade de Washington
Eles fizeram uma pesquisa com várias pessoas sobre altruísmo. Altruísmo é doar-se pelos outros, é fazer um ato em favor de outros, sem buscar nenhum tipo de mérito ou recompensa por isso. Altruísmo, essa é a palavra bonita para doar felicidade. E eles colocaram as pessoas na ressonância magnética e ligaram eletrodos no seu cérebro para visualizar quais seriam as respostas deles quando eles falassem sobre doação. E eles fizeram aquela pesquisa e colocaram ali diante do computador a imagem do cérebro de cada um dos participantes e descobriram o seguinte: eles vinham até a ressonância e falavam àquelas pessoas o seguinte: olha, a sua oferta e a sua doação de Natal ajudou a dezenas de crianças pobres a ter o seu presente de fim do ano. Quando as pessoas falavam isso aos ouvidos das pessoas que estavam submetidas à pesquisa, parecia uma árvore de Natal, as áreas de prazer do cérebro brilhavam e piscavam. Por quê? Porque fazer o bem aos outros, atitudes de solidariedade e altruísmo, libera sobre o nosso organismo uma substância chamada dopamina, que é o hormônio do prazer. Assim, quando você se alimenta e come aquela comida gostosa e o dopamina preenche o seu corpo, assim, quando você tem uma relação amorosa com a sua esposa, com o seu marido, e depois daquilo tem aquele efeito de dopamina inundando o seu corpo, assim, quando você se doa para os outros, o efeito da dopamina é maravilhoso. Ah, mas ela não reconheceu? Você fez para ela ou fez para que Deus fosse honrado através disso? Ah, mas ele não retribuiu? Você fez para quem isso? Nós podemos doar felicidade a esse mundo, irmãos. Pare de ficar buscando. Imagine o seu casamento como seria se ao invés de você exigir felicidade, você doasse para o seu marido. Imagine como seria a sua família se ao invés de exigir paz, você doasse paz. Imagine como seria o seu trabalho, ao invés de exigir reconhecimento, você doasse reconhecimento. Imagine como seria Sertanópolis, se ao invés de exigirmos atitudes, tomássemos atitudes, se partisse de nós e não esperássemos dos outros. Se você quer ser feliz, e quer experimentar isso, doe felicidade. E eu pergunto então, você quer ser feliz? Você quer realmente essa busca, essa alegria que vem no seu coração e se estabelece? Faça alguém feliz. Seja um porta-voz da alegria. Pare de levar tristeza, angústia. Poxa, quando chega na tua casa, até o cachorro foge. Quando chega no trabalho, ninguém quer conversar com você. Chega na igreja julgando todo mundo e todos os que sentam perto, que sentam longe. Quando vai na sua família, só você que está certo é o dono da razão. É o ego que não cabe mais dentro de você. Está na hora de se doar mais, de se entregar mais, de servir uns aos outros, de mostrar a esse mundo uma alegria que Deus plantou dentro do seu coração e que não é roubada quando os outros não nos retribuem, porque Jesus foi crucificado por aqueles que Ele veio salvar. Já parou para pensar nisso? Você chega com um pacote de presente, um caminhão de presente numa periferia, estaciona o caminhão, se arruma, todo ajeitado, para um dia mais fenomenal da sua vida. Você vai doar presente a crianças carentes. E aí o que acontece? Quando você desce do caminhão, um caminhão lotado de presentes, as pessoas falam: crucifica-o! Crucifica! Essa aí é uma herege, esse é um herege, não merece a nossa atenção, coloca na fogueira. Você já parou para pensar? Jesus fez isso por nós. Veio com um caminhão de presente para a humanidade, e a humanidade o crucificou. Quem somos nós para dizer que as outras pessoas não merecem a nossa doação? Por isso, irmãos, quer ser feliz, faça alguém feliz, e não custa dinheiro. Talvez você está pensando, segurando até o bolso, será que eu vou ter que doar dinheiro para o meu cunhado? Será que eu vou ter que ajudar o meu parente? Não tem a ver com dinheiro, pode ser também. É maravilhoso quando você tem para doar. Você abrir o Pix e falar: hoje eu vou doar para aquela associação de ajuda aos idosos, hoje eu vou doar para a igreja, é uma coisa maravilhosa, hoje eu vou ajudar aquela família a comprar o remédio. Maravilha, uma coisa boa, irmãos. Agora, também não custa dinheiro. Você pode emprestar seus ouvidos para quem precisa falar e desabafar, pode emprestar seu tempo para quem precisa do seu apoio, da sua ajuda, pode limpar uma casa para quem já não consegue mais se levantar da cama.
Você pode ser uma palavra de incentivo para quem tem sido maltratado e humilhada pela vida. Você pode ser um luzeiro de paz para um monte de gente que está só experimentando guerras e intrigas e contendas na sua vida. Você pode dar mais, talvez pode dar um alimento, talvez pode dar um abrigo, talvez possa dar um sorriso. Leve sorriso, entregue felicidade, e você vai encontrar lá no final, Jesus com os braços abertos dizendo: quando você estava fazendo isso, era a mim que você estava fazendo. Porque Jesus falou que a gente, quando chegar lá no céu, Ele vai falar: sejam bem-vindos, meus filhos, porque eu estive nu e vocês me vestiram. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Estive preso e fostes me visitar. Estive enfermo e fostes me ver. Portanto, venham e participem do paraíso ou do reino que está preparado desde a fundação do mundo. E vocês dirão: quando, Senhor? Quando nós te vestimos? Quando nós te demos de comer? Quando nós fomos te visitar? E o Senhor Jesus dirá a você naquele dia: a cada um dos meus pequeninos que vocês fizeram, a mim me fizeram. Portanto, irmãos, a promessa de felicidade, efeito bumerangue agora, e há efeito bumerangue na eternidade, quando Deus vai nos acolher e vai dizer: bem-aventurado vocês que doaram felicidade, bem-aventurado vocês que distribuíram sorrisos, bem-aventurado vocês que fizeram mais pessoas felizes, porque gente feliz entra no meu reino, que meu reino é de felicidade. É hora de ser feliz, não é mesmo? Vamos fazer isso juntos? É um desafio dessa semana. Faça alguém feliz. Não busque, não exija, não peça, não esmole. Faça alguém feliz. Escolha 1, 2, 10 pessoas, mas diz: essa semana eu vou fazer uma pessoa feliz. Vou fazer. Talvez eu esteja falando aqui com gente que trabalha com atendimento ao público. Irmãos, atendimento ao público, pelo amor de Deus. Uma palavra pode mudar o nosso dia, tá vendo? Distribua sorriso quando alguém for te encontrar. Eu sei que você está com um problema, talvez na casa, no trabalho, todos temos. Mas distribua simpatia, empatia, amor. Olá, bom dia, seja bem-vindo, obrigado. Deus abençoe, boa semana. Distribua, para que as pessoas possam olhar e falar: essa ou esse tem algo que eu preciso buscar. E no final das contas, irmãos, a melhor maneira de evangelizar no mundo é sorrindo. É mostrando para as pessoas que nós temos felicidade o suficiente para que elas queiram o que a gente tem. A gente está falando de pecado demais, a gente está falando de intolerância demais, a gente está falando de religião demais, de doutrina demais e sorrindo de menos. Que essa igreja, você, seja um ponto de sorriso nessa cidade para as pessoas falarem: opa, tem alguém que sorri. Você lá no seu trabalho, leve o sorriso. Você na sua casa, leve felicidade, leve, doe. E essa é uma coisa que você pode doar sem moderação. Não precisa ficar moderado. Doe sem moderação. Porque quanto mais a gente dá, mais feliz a gente fica. Vamos ficar em pé, irmãos. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero convidar você a refletir sobre essa palavra essa noite. E Deus vai te dar um nome, Deus vai te dar uma família, Deus vai te dar um conjunto de pessoas para você fazer feliz hoje. Feche seus olhos, que esses nomes virão a você agora. Essas pessoas virão à sua mente agora. Você que está na sua casa, feche os seus olhos, porque a minha oração essa noite é que Deus te use para você doar felicidade e experimentar na prática os efeitos do que acontece quando somos felizes. Pai, abençoe esse homem, abençoe esta mulher, este jovem, abençoe essa pessoa que ora comigo nesse momento. Dá agora um nome, Pai. Dá uma imagem. Oh Deus, mostra o lugar. Talvez é uma casa, talvez seja um conjunto de pessoas, talvez seja uma pessoa individual, talvez seja até um desconhecido que passou pela rua. Deus, dá um nome para cada uma dessas pessoas presentes essa noite, essas pessoas conectadas, para que a gente saia do nosso ego, do nosso casulo individualista, e avancemos para o serviço amoroso, altruísta e solidário, que é a ideia do Senhor Jesus e não da filosofia moderna. Ó Deus, o amor doador é a ideia do Deus Criador, que já havia doado Jesus há milênios atrás. Que a gente imite, que façamos o mesmo, e que nos doemos sem esperar algo em troca,
porque a mais bem-aventurada coisa na vida é doar, dar do que receber. Por isso, Deus, em nome de Jesus, se essa pessoa tem recursos financeiros para doar, faça com que as suas mãos sejam generosas. Se ela tem tempo, faça com que o seu tempo seja produtivo e não gasto em porcarias. Se ela tem, ó Deus, conselhos, faça com que ela gaste em palavras de encorajamento e não em fofocas. Ó Deus, se ela tem talentos, faça com que ela gaste nas coisas do Senhor e não, ó Deus, nas coisas tenebrosas dessa vida. Senhor, essa pessoa tem algo a dar, algum dom, alguma doação. Então mostra para quem e como, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar essa canção, irmãos e irmãs, depois a Luana estará encerrando. E peça para o Senhor te lapidar. E faça a oração final dessa canção que diz: eis-me aqui, fui criado para o seu louvor, manifestar o seu amor, eis-me aqui. Que Deus te use para levar alegria e sorriso nessa semana. Semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador, eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Enche-nos, Pai, do teu caráter, da tua vida. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador, eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor.
tenha uma ótima semana, cheia da presença do Espírito Santo. E que no decorrer desses dias a sua vida seja lapidada. Você guarde cada palavra que foi dita aqui no seu coração. Deus abençoe.